Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Ponto de Equilíbrio. Hoje vamos trabalhar sobre Introdução à Bíblia. De hoje, as próximas 3 terças-feiras, vamos falar sobre Introdução à Bíblia, sua composição, sua inspiração, seu processo de canonização e sua confiabilidade histórica. Hoje vamos falar sobre a Bíblia como um livro e sua composição. A Bíblia é um livro e, enquanto livro, ela tem nomenclatura. E geralmente duas nomenclaturas corretas são usadas para se referir à Bíblia. A mais comum, a palavra Bíblia, é a primeira. E a palavra Bíblia, ela na verdade é uma apropriação que a gente faz, na língua portuguesa, do substantivo grego chamado biblion. Palavra que surge ou aparece no Novo Testamento 34 vezes. Biblion significa inicialmente livro, documento ou um bilhete. É uma definição, é um termo ou um substantivo que se usa para se referir a um bilhete, a um livro, a um documento que demanda ou demonstra ser mais abrangente. Por isso, não nos remete a algum texto sagrado, não nos remete à exclusividade da ideia de um livro inspirado. Já a segunda nomenclatura também correta é escritura. A palavra escritura, diferente do termo Bíblia, isoladamente, já nos remete a um texto sagrado. Todas as vezes que se usa na escritura, na Bíblia, a palavra escritura, se faz referência a um texto inspirado por Deus, a um texto que é palavra de Deus. Por isso que nós usamos a expressão Bíblia Sagrada para remeter ao quê? A inspirada, a palavra de Deus. Porque só a expressão Bíblia não aponta necessariamente para algo sagrado, mas apenas para um livro, um bilhete, um documento, qualquer. Já o sagrado faz essa distinção entre um livro qualquer do livro sagrado, enquanto que a expressão escritura já nos remete diretamente a um texto sagrado. A Bíblia, enquanto livro, é um livro diferente de muitos dos demais. Por quê? Porque enquanto os outros livros são divididos por capítulos, a Bíblia é dividida por livros. Ela é formada por outros livros. Por isso podemos dizer que ela é uma biblioteca. E não só, ela também foi escrita, é formada por gêneros literários diferentes. Se encontra na escritura gêneros como os evangelhos, que a gente conhece como biografias teológicas, gêneros apocalípticos, gêneros narrativos ou história. Se encontra na escritura gêneros poéticos. Então, tudo isso dentro do único livro que é a Bíblia. Esta mesma Bíblia, ela é dividida geralmente em dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, para nós cristãos, chamamos de Antigo Testamento, mas na verdade o judeu não chama de Antigo Testamento, porque se ele chamar de Antigo Testamento, automaticamente ele vai ter que estar mostrando que crê na pessoa de Cristo, de Jesus como sendo o Cristo. E como eles não creem, então eles não chamam de Antigo Testamento. Na verdade chamam de Tanakh, ou como a gente às vezes diz, fala, Bíblia hebraica. Tanakh é a expressão, o acrônimo formado pelas as letras das três divisões da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento nosso, diferente da nossa divisão, é dividida em três partes. É dividida em Torá, profetas e escritos. Lei, profetas e escritos. E as primeiras letras destes três elementos que dividem a Bíblia hebraica foram a palavra Tanakh. Já a nossa Bíblia hebraica, ou então o nosso Antigo Testamento, é dividido em 4 partes. Lei, os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco. Depois História, que vai de Juízes até aí é o livro de Éster. Depois Poesia, que começa em Jó e vai terminar aí no texto de Cantares de Salomão. Depois nós temos ali os livros de proféticos, então profecia, que começa em Isaías e termina no livro de Malaquias. Geralmente os profetas estão subdivididos em 2 grupos, que são os profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores são aí 5 livros e os menores são 12. O Novo Testamento
que também é a segunda parte da Escritura, é formado por 26 livros, o Antigo por 39 e o Novo por 27 livros. E está dividido em 3 partes. Na verdade, há quem divida em 4 partes. Seria Evangelhos, História, Epístolas e Profecia. Mas eu estou para dividir em 3 partes, que são Evangelions, os 4 Evangelhos, Paulinions, o corpo paulino, as 13 epístolas escritas por Paulo, e Apóstolos, que envolve as epístolas gerais e também a carta aos Hebreus e o livro de Apocalipse. Essa nossa Bíblia, como temos hoje, nem sempre foi assim. A Bíblia nem sempre foi dividida, por exemplo, em capítulos e versículos. A Bíblia, nós, como temos hoje, dividida em capítulos, a divisão em capítulos da Bíblia ocorreu aí na Idade Média por um homem chamado Stephen Langston, que dividiu a Bíblia em capítulos pela primeira vez, mas seu trabalho foi aperfeiçoado por um cardeal, que é o cardeal Hugo. O cardeal Hugo aperfeiçoou a divisão em capítulos da Escritura como nós temos hoje. E mais ou menos 200 anos depois da divisão em capítulos, um rabino judeu chamado Isaac Natan vai dividir a Bíblia em versículos. A intenção dele, e óbvio que é a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. A intenção dele era fazer o quê? Era fazer uma concordância bíblica. Mas a divisão em versículos, como nós temos hoje no texto sagrado, deixa eu ver aqui na minha cábula, porque o nome desse autor é um pouquinho difícil, foi feito por Robert Stienne, aí nos meados do século XVI. Ele é que vai desenvolver a divisão por versículo como nós temos hoje. A Bíblia não era dividida assim por capítulo e versículo. Por quê? Muito provavelmente porque os materiais de escrita eram muito caros, tanto a tinta como os papiros ou pergaminho, porque na época não tinha papel, então era muito mais caro. Quanto menos espaço dessem, seria melhor para economizar as coisas da produção de uma cópia, de uma tradução. A divisão que a gente tem hoje de capítulos e versículos aqui um exemplo, elas são coerentes com o conteúdo da Escritura. Mas ser coerente não significa ser perfeito. Você vai encontrar alguma falha, algum erro, que é normal. Mas isso em nada compromete a palavra de Deus, a verdade que está no texto bíblico. Um exemplo de talvez uma falha possível na divisão de versículos é aquilo que a gente encontra em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. O versículo 1 de 1 Coríntios, sem dúvida, deveria ser o último versículo do capítulo 10 de 1 Coríntios. Só você parar para ler que você vai perceber isso. Vai ler para você conseguir perceber o que eu estou tentando falar. Ok? Ficamos por aqui. Deus abençoe. Se inscreva no canal. Nos ajude a bater aí a meta de 1000 inscritos. Curta, que curtindo você ajuda a poder fazer o YouTube indicar a outras pessoas. E compartilhe também. Deus abençoe e um abraço.